Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. O que um cidadão deve fazer com o que ouve? O presbítero Ângelo ministrou ainda agora, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos de outra pátria vivendo nessa pátria. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus, na verdade, no meio dessa nação. Pertencemos à nação brasileira, mas antes disso nós somos cidadãos do reino dos céus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Deus amado, nós nos colocamos como teu povo agora, buscando o alimento na tua palavra. Então, pedimos ao teu Espírito Santo que ilumine as nossas mentes, para entendermos esta palavra inspirada no passado, que o Senhor mesmo preservou durante tantos séculos e passando por tanta perseguição, para que chegasse aos nossos dias, para nos alimentar, para nos guiar, para nos orientar, porque essa palavra é viva e eficaz. Ela nos comunica a vida que há em Cristo Jesus, teu Filho. Ela nos santifica na verdade que vem do Senhor. Por isso, nesse momento, nós pedimos que o Senhor nos alimente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Hoje de manhã, a introdução do sermão vai ser parecida com a introdução de agora. Estamos num contexto político, irmãos, e muitas questões são levantadas. E muitas coisas são usadas agora, e não fique ingênuo por todos os candidatos. Então, se temos falhas em alguns, temos falhas em outros também. E se alguns usam de alguns recursos e escusos, outros também usam, e aí o povo precisa guiar-se por um caminho seguro. E no meio desse povo está o povo de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem como tradição manter os seus pastores alinhados com a missão de orientar os membros da igreja com relação à sua cidadania. E então, literalmente, tomamos a palavra de Deus nas mãos para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, ficando com aquilo que são os princípios da palavra de Deus. E o pastor Roberto Brasileiro, presidente da igreja, já pronunciou oficialmente que a Igreja Presbiteriana do Brasil não pode ser usada por pastores como instrumento de orientação para este ou aquele candidato, porque o púlpito da Igreja Presbiteriana é um púlpito voltado para a edificação dos crentes e para a evangelização dos não crentes. É usado para a apresentação da palavra de Deus, buscando através do estudo, buscando através da oração, a iluminação do Espírito Santo, retirar aquilo que a palavra tem para nós, sendo ensinada desde o passado para os servos de Deus, lá no Antigo Testamento, quando esperavam a promessa do Senhor Jesus, e depois no Novo Testamento, quando essa promessa se cumpriu. E nós então acreditamos que esta Bíblia que nós temos nas mãos é inspirada por Deus e é o manual de vida que vai nos guiar. Então, nesses dias, estamos buscando discernimento. Nesses dias, estamos buscando por orientação. Estamos desafiando a igreja a acreditar realmente que Deus nos orienta numa vida de oração, numa vida de leitura piedosa da palavra de Deus, e na prática de exercícios espirituais, como, por exemplo, o jejum, que nós faremos na sexta-feira, cada um de acordo com o propósito e com a condição que tem. Nós temos aí as orientações para isso, buscando base na palavra de Deus,
para que façamos uma coisa realmente consciente e não uma coisa movida por outros interesses ou por fanatismo religioso. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, é a privação do pão da terra para nos alimentarmos do pão do céu. Um tempo retirado na nossa agenda semanal. Sexta-feira agora, seja um jejum total ou parcial, seja de dia inteiro ou algumas horas, você é quem vai colocar esse propósito diante do Senhor. Mais uma vez nós estamos aí no Evangelho de Mateus e mais uma vez voltando à perícope que está no Sermão do Monte. Vamos nos lembrar que Mateus foi um dos discípulos chamado por Jesus, saiu lá da cobrança de impostos, era marginalizado, visto de lado, né? Mas seguiu o Senhor como um dos primeiros discípulos. Depois que o Senhor Jesus partiu para a glória junto ao Pai, lá pelo ano 50, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca, então, em forma de evangelho, aquilo que ele acompanhou como testemunha, sabe, ali ao vivo, sobre o que Jesus ensinou e sobre o que Jesus fez. Ele apresenta nos 3 primeiros capítulos esse Senhor Jesus como Deus que se encarna, e ele vem na genealogia humana para cumprir aquilo que era profecia. E o intento de Mateus é mostrar, principalmente para os judeus, que esse Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquela promessa do Antigo Testamento. O esforço dele é que o judeu pudesse trazer à memória os ensinos do Antigo Testamento e pudesse concluir que Jesus era esse prometido, o Messias, o Cristo. No capítulo 4, ele nos mostra o registro de um embate fenomenal. De um lado, Jesus, e do outro lado, Satanás. E Jesus orou e jejuou 40 dias, preparado pelo Espírito Santo, para este embate onde o inimigo apareceu usando a palavra, porque ele é ousado e ele não tem escrúpulo. No entanto, distorcendo a palavra para poder tentar Jesus como segundo Adão, para que ele, como primeiro Adão, desobedecesse a Deus, ouvisse mais a criatura do que o Criador. Mas Jesus sai vitorioso naquele embate, usando a palavra da forma correta, com fidelidade ao Pai, e colocando Satanás em retirada, até que ele voltasse em outras situações para tentar a Cristo Jesus. E então, depois, Jesus começa a sua jornada chamando os seus discípulos. E começa, então, a pregar a respeito dos princípios do reino de Deus. E Mateus compilou nos capítulos 5, 6 e 7, isso que ficou conhecido como Sermão do Monte. Muitos desses ensinos vão ser encontrados diluídos nos outros evangelhos. Alguns entendem que Mateus pegou os ensinos de Jesus e então compilou nesses 3 capítulos. Outros acham que foi realmente um sermão de 15, 20 minutos que o Senhor Jesus pregou, corrente a qual eu pertenço, entendendo que foi um sermão e que os outros evangelistas é que pegaram, então, alguns pontos desse sermão e diluíram na sua narrativa. O texto no qual nós estamos meditando está aí registrado no momento em que Jesus está na encosta de um monte não muito longe de Cafarnaum, e ele está usando a palavra para ensinar, ele está revelando, na verdade, a palavra. Em que contexto? Uma grande multidão o cercava. Veja aí o finalzinho do capítulo 4, que vai nos direcionar para o capítulo 5. Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O que nós temos aqui é um cenário de concentração de multidão, porque estavam ouvindo falar de Jesus, a notícia corria, não tinha os recursos que nós temos hoje, era boca a boca mesmo. Alguém chegava numa aldeia e dizia a respeito do mestre que estava fazendo e ensinando algumas coisas. Outros falsos messias se levantaram nessa época e, de igual modo, atraiu multidões. Um deles levou muitos ao suicídio e também se suicidou.
A multidão estava, na verdade, sedenta, 450 anos sem ouvir a voz de Deus. Vem João Batista anunciando, como do último dos profetas, o caminho do Senhor, e Jesus então entra nesse cenário. E dessas cidades em volta, na Judéia, cidades litorâneas de Tiro, de Sidom, encontramos esse registro lá em Lucas capítulo 6, versículos 17 a 19, ele estava curando a muitos, e no meio dessa multidão estavam seus discípulos. Jesus achou este lugar ali, e ele está falando diante da multidão. Vocês já ouviram isso e vão ouvir novamente como orientação. A multidão está ávida de quê? De cura, de solução, de sinais, de prodígios. Jesus está falando, mas o seu foco era os discípulos, porque estes homens é que formariam a base da igreja que haveria de pregar o evangelho depois da sua partida para o céu. As palavras de Jesus foram proferidas, no entanto, não somente para serem ouvidas, mas para serem vividas. É isso que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Porque lá no final do Sermão do Monte, há esse texto no qual nós vamos meditar agora. E nesse texto, então, Jesus nos mostra algo extraordinário a respeito do que significa ouvir e viver, ou ouvir e não viver. O que um cidadão deve fazer com o que ouve? Em primeiro lugar, nós aprendemos nessas palavras de Jesus que ouvir e obedecer são credenciais do discípulo fiel. Olhe comigo aí os versículos 24 e 25, porque o Senhor Jesus aqui está fazendo uma comparação. Embora a Bíblia relate algumas tempestades no meio do mar, no lago, lá na região de Jesus, tempestade não era algo incomum, era conhecida, a multidão sabia. Jesus usa a linguagem do dia a dia, do conhecimento, para levar o seu ensino. A multidão sabia muito bem o que Jesus estava falando sobre construção. Na época de Jesus, às vezes a gente tem aquela visão de casinhas simples, como às vezes a gente vê em alguns filmes que padecem de orientações, não é, a respeito da cultura da época, mas havia edificações com mais de um andar, por exemplo. Eram edificações bem feitas. E não dependia da situação financeira, porque algumas pessoas ricas investiam, mesmo, sabe, em edificações, aquilo que são os precursores dos nossos apartamentos no dia de hoje. Mas havia pessoas com menos recursos, mas que procuravam construir a sua casinha, mesmo que acomodando menos gente do que as casas maiores, mas de uma forma segura. E procuravam edificar com toda a orientação de segurança. Nós temos lá em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, e esse texto paralelo de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26, aquela narração de que Jesus estava numa casa e alguns amigos que tinham um aleijado que precisava, eles acreditavam que Jesus poderia curá-lo, sobem na casa e aí, então caminham ali por cima da casa, e então descem por um telhado. Irmãos, era uma edificação segura, não tinha como segurar um grupo de homens ali em cima, descer por uma corda, uma maca com uma pessoa aleijada, era algo seguro, e Jesus o curou, e a fé daqueles homens foi contemplada por Jesus com a resposta do seu poder. A palavra de Deus diz que emanava dele poder, mas o que eu chamo a atenção nesse momento aqui é que há exemplos de casas bem edificadas. Jesus estava falando e os discípulos e a multidão que estava ouvindo sabiam muito bem, estavam entendendo. E o ensino de Jesus aqui é simples e claro para os seus discípulos. Por que Jesus está fazendo questão de ensinar desta forma? Porque os discípulos eram judeus e eles viviam num sistema furado de religiosidade, de aparência. O Senhor Jesus era a nova vida. Este cálice é o cálice da nova aliança. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele chama os seus discípulos para deixarem suas vidas cotidianas e comuns e para seguir. Jesus chama os seus discípulos para tomarem a sua cruz e segui-lo. Jesus chama os seus discípulos para
rejeitarem coisas nas suas vidas, abandonarem coisas nas suas vidas, porque centram e a prioridade é o Senhor Jesus. Ele está construindo na mente e no coração dos seus discípulos um compromisso de fato com o Evangelho que teria que dominar o mundo, alcançando com a palavra da salvação. Então não poderia ter vidas frouxas no que diz respeito a princípios. Em alguns momentos, Jesus perde a paciência com seus discípulos. Ele repreende duramente. Algumas vezes era por causa da fragilidade da fé. Outras vezes ainda era por causa da carnalidade. Nós já meditamos sobre isso. Os discípulos cochichando entre si. Quem seria o maior? Quem seria o mais importante? Estavam fragilizados a tal ponto que, num embate uma vez com um demônio, um moço que estava endemoniado, perderam a luta, porque estavam divididos. Jesus trabalha na mentalidade dos seus discípulos usando figuras conhecidas, como o contraste de construções e tempestades. E ele faz isso como um mestre que trabalha de uma forma tão clara, assim como uma pessoa inteligente, precavida, investia tempo, dinheiro, trabalho, suor derramado para construir sobre um terreno rochoso, seguro, lançar ali as bases da sua construção. Assim como uma pessoa agia dessa forma, os discípulos estavam ensinados a não serem apenas ouvintes dos ensinos de Jesus, mas que estivessem dispostos a colocar em prática, fincando suas vidas na verdade que é Cristo Jesus, assumindo um compromisso. Eles seriam os ramos inseridos na videira. Eles não estariam sendo levantados, não seriam levantados sobre a face da terra para uma nova seita, continuar algo inaugurado por um dos muitos messias da época. O Filho de Deus estava apresentando o projeto de Deus para a salvação de todo aquele que cresce nele como Salvador. Não somente naquele tempo, como ele ora em João 17, mas por todos aqueles outros que haveriam de crer naqueles discípulos, porque eles viveriam o amor que aprenderam de Jesus, uma marca e não como um fingimento, para que o mundo acreditasse realmente que eles eram discípulos de Jesus. Em João, no capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não é religião, é uma vida. De vez em quando tem ministrado a igreja no sentido de entendermos que quando nós estamos cantando, nós estamos louvando o Rei dos Reis. Eu não posso fazer isso de uma forma superficial. Jesus está trabalhando no coração desses discípulos, porque ainda aí nesse contexto, fragilizados, eles estavam prontos para duvidar, eles estavam prontos para fugirem, eles estavam prontos para negar, mas seriam forjados nesse ensino de uma solidez, de uma construção segura, de uma vida espiritual compromissada. E esses mesmos homens se transformaram em heróis da fé, que enfrentaram homens e feras, mas viveram aquilo que pregavam o evangelho da salvação. O que um cidadão deve fazer com o que ouve? Entender que ouvir e obedecer são credenciais da fidelidade. Não é o meu título, não é a minha aparência, não é uma carteirada que os apóstolos deveriam dar, mas viver de fato com aquilo que haviam aprendido de Cristo Jesus. Em segundo lugar, o que o cidadão deve fazer com o que ouve? Jesus está ensinando naquele momento que ouvir e não obedecer, por outro lado, de uma forma diferente, são credenciais do hipócrita. E eu pensei muito bem como colocar essa palavra, porque no texto está tolo ou insensato, mas no desenvolvimento aí da mensagem, os irmãos vão entender. Veja aí comigo os versículos 26 e 27. Novamente, o Senhor Jesus usa as duas linguagens. E havia no conhecimento do povo essas tempestades que muitas vezes assolavam a região. Assim como podiam virar um barco lá em alto mar, podiam virar uma casa também, se ela não estivesse sólida. E algumas construções eram feitas de barro. Aqui pelo sertão, nós temos algumas construções assim, quem já visitou, de vez em quando a gente faz essas incursões, ainda temos
não é? Minha mãe baiana chamava adobe, ela dizia assim, construção de adobe. É o barro, né? Juntado ali com palhas. Então, muitas dessas construções eram feitas de terra misturada, era de barro. Às vezes, o telhado era feito com palhas mesmo, ou, novamente, folhas misturadas com barro. Então, já eram fragilizadas por si só, e ficavam ainda mais fragilizadas quando eram construídas em lugares arenosos, lugares que não pertenciam às invasões na época. As pessoas que queriam um lugar para se abrigar, e se abrigavam durante algum tempo, mas essas casas não podiam subsistir diante das tempestades. Jesus usa essa imagem aqui para passar um ensino agora, um ensino doloroso, sabe? A pessoa, às vezes, acha que está fazendo um bom empreendimento, mas está fazendo algo errado. O que uma pessoa tola poderia fazer ao construir inadvertidamente sobre o terreno instável como a areia é comparado por Jesus àquela pessoa que hipocritamente tem a informação, até ouve, até gosta do que ouviu, até concorda com o que ouviu, mas não obedece e não coloca em prática. E aí Jesus chega ao final do sermão, fazendo essa aplicação. Durante os capítulos, desde o início do capítulo 5, quando ele abre com a introdução sobre as bem-aventuranças, Jesus vai descortinar várias áreas da vida do ser humano. O que nós temos ali é uma plataforma, alguém já disse, é a plataforma do rei. Ele está apresentando os princípios do reino. Ele está dizendo aquilo que Deus quer para a vida daqueles que o confessam como Deus. E aí chega aqui no final e diz que a pessoa que não presta atenção ao ensino, que pode até, muitas vezes, ser simpática àquilo que está ouvindo, que pode até usar uma expressão de que está concordando, mas não coloca em prática, está totalmente fadada à derrota espiritual. Se nós pudéssemos comparar agora, nesse momento, podemos ir a uma outra parábola que está lá em Lucas, no capítulo 8, vamos ver o versículo 12, porque eu creio que podemos fazer essa comparação aqui. Jesus está falando, contando a parábola do semeador, a semente é o evangelho que está sendo pregado. No versículo 12 ele diz, e aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvas. O construtor tolo esquece o que foi ensinado. Uma vez Jesus repreende Pedro dizendo, olha, Satanás está querendo cilindrar com você, mas eu estou intercedendo. De outra feita, Jesus diz, Satanás está usando você, Pedro, para fazer com que eu saia do percurso. Jesus constantemente estava ensinando os seus discípulos, porque ele estava investindo na vida daqueles homens, para não serem apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, porque em cima dessa base, desses princípios, é que se constrói o reino de Deus e se esparrama sobre a face da terra através da instrumentalidade da igreja. Jesus tinha embates tremendos. Você pode olhar nos evangelhos, em nenhum lugar você vai encontrar Jesus discutindo e repreendendo, por exemplo, meretrizes e cobradores de impostos e bandidos. Jesus usou uma linguagem de transformação. Ele oferecia para os doentes a cura. Ele oferecia para aqueles injustos o caminho da justiça. Mas você vai encontrar Jesus batendo boca com falsos líderes religiosos que sabiam, dominavam o conhecimento, mas não viviam aquilo que ensinavam. Nós temos em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, por exemplo, essa repreensão de Jesus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Religião que é oferecida como uma terra areia, onde muitos costumes e usos e tradições são construídos, oferecendo uma segurança de vida espiritual que capota diante de uma tempestade. Jesus não somente advertia estes homens, embatia com eles, mas ensinava os seus discípulos, porque a preocupação é que os seus discípulos não se tornassem mais tarde
hipócritas como aqueles líderes. Eles seriam líderes, mas Jesus está discipulando-os para serem líderes diferentes. Vejam em Mateus capítulo 23, versículos 3 e 4. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus está levando os seus discípulos agora, nessa segunda parte do ensino, a tomarem uma atitude diante daquilo que ele estava passando a eles no caminho do discipulado. Não poderiam ser tolos, tentar construir a sua vida espiritual desassociada de uma vida de compromisso. Por isso Pedro vai enfrentar esta liderança religiosa mais tarde. Pedro vai enfrentar autoridades. Paulo é levantado e de perseguidor passa a ser agora perseguido por causa do evangelho, porque finalmente encontraram a rocha sobre a qual eles construíram os seus ministérios. Irmãos, depois de ensinar o que foi registrado nos capítulos 5 e 6 e 7, até um pedaço do versículo 7, até o versículo 23, o Senhor Jesus, então, chama a atenção para a diferença entre aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. Mas a conclusão do capítulo 7 de Mateus é extraordinária. Olhe comigo aí os versículos 28 e 29. Porque a segurança daquele ensino de Jesus estava nele próprio. Os seus discípulos estavam andando com ele. A multidão está observando Jesus. E o registro que nós temos é quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como é que nós podemos aplicar isso em nossos dias? Nós vivemos a vida comum, nós temos profissões e alguns estão estudando. Como é que nós podemos olhar para isso e conciliar o que nós aprendemos com o Senhor para glorificar este Senhor através das nossas escolhas, através das nossas atitudes, através do nosso procedimento nos dias de hoje? Você vai para a vida empresarial e encontra ali recursos, sabe, que burlam, que sonegam e que fazem coisas erradas. E como é que o empresário cristão pode se posicionar diante disto? Você vai para as escolas e hoje não é mais de adolescente para cima. Crianças estão sendo expostas a outros ensinos. E essas crianças precisam, sabe, deste compromisso do papai e da mamãe em viverem dentro de casa realmente um evangelho verdadeiro, em que elas olham e encontram ali a verdade. Uma criança não vai acreditar na verdade se o seu pai e a sua mãe mentem. Os nossos jovens estão hoje nas universidades e eles são alvos de um ataque cada vez mais agressivo para destruir a sua fé e a sua convicção. Jovens, vocês já têm vencido o inimigo, o apóstolo já escreveu, porque vocês têm a palavra. Mas essa palavra precisa ser vivida justamente nesses momentos em que a nossa fé é desafiada, nos momentos em que a nossa crença, a nossa convicção é colocada em xeque-mate com aquilo que o mundo apresenta, muitas vezes como sendo verdade. E agora nós sabemos que não é mais de uma forma assim agressiva, mundanamente. Isso está dentro das igrejas. Há pastores perfilados com isto, há líderes religiosos que sabem da palavra, que pregam a palavra, mas não vivem a palavra, e alguns agora estão distorcendo a palavra, barateando o evangelho, fazendo com que pessoas que vivem a vida de pecado continuem com esse pecado, no entanto, se sentindo amada, se sentindo aceita, sem passar por um desafio de arrependimento, de troca de vida. Edificam a sua vida espiritual sobre a areia. Nos momentos da tempestade de vida, capotam, o suicídio está aí, o desespero está aí, a droga está aí como resposta àqueles que estão construindo sobre a areia. Como é que nós podemos aplicar isto? Escutamos nos sermões, no púlpito aqui,
temos as salas da escola bíblica dominical, escafuchando a Bíblia, estudando a Bíblia. Nós temos a oportunidade de cultivarmos a nossa vida devocional, lendo e meditando na Bíblia, que nós dizemos que é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós somos chamados a vivermos na prática isso que nós temos na palavra de Deus. O que é que você deve fazer como cidadão? Todas as suas escolhas devem ser feitas pautadas pela palavra de Deus. Estamos num contexto político. A sua opção, o seu direito de voto, a sua posição de se posicionar agora é muito importante e ela pode ser colocada nessa aplicação de hoje. Ore e medite. Peça discernimento da parte de Deus com aquilo que você tem aprendido da sua palavra, e então coloque em prática, votando não de acordo com a sua consciência, com o seu ponto de vista, mas fazendo de acordo com aquilo que você tem aprendido aos pés de Jesus. Essa semana, providencialmente, temos até o jejum na sexta-feira, para colocarmos diante de Deus a nossa nação, e nós vamos jejuar não somente pelas eleições no Brasil, mas pelas eleições da nossa igreja. Vamos escolher presbíteros e diáconos aqui na igreja, na nação. São homens chamados para serem governantes sobre nós, no país por 4 anos, aqui na igreja por 5 anos. Precisamos desse discernimento. A aplicação hoje é simples. Ore, medite, busque a orientação da parte de Deus. Hoje de manhã, como no outro domingo, e aí durante a semana também no YouTube, o pessoal da mídia colocou algumas mensagens pastorais. Vá para os sites, estude com afinco, vá para os links, veja os planos de governo. E eu quero fazer um desafio bem prático. Durante a semana, leia, se possível em família, Mateus capítulo 5, 6 e 7. A leitura em voz alta, reúna a sua galera, a sua família. É como se Jesus estivesse pessoalmente ali. Quem lerá o texto vai ser a voz que vai ler o texto da palavra, mas a palavra é de Deus, é o Senhor Jesus ministrando. Então faça-o com a sua família, sem pressa, em voz alta, e observe os princípios do reino de Deus ensinados por Jesus nesse sermão, e então compare esta plataforma de governo celestial que Jesus apresenta nesse texto com as plataformas apresentadas pelos candidatos. Submeta os pensamentos dos partidos, os planos de governo. Você não pode, por exemplo, votar em um partido que não apresente esse plano, precisa do registro no tribunal. É um compromisso. Como é que você vai assumir o compromisso sem saber o que é que você vai receber depois? Jesus coloca de uma forma bem clara a plataforma. Aqui estão os princípios do meu reino. E Calvino dizia que para o cristão, o esforço deve ser para que as leis dos homens se aproximem o quanto mais for possível da lei do Senhor. Os princípios humanos estejam compatíveis com os princípios que nós encontramos no sermão que o Senhor Jesus apresenta para nós. Aí sim, defina o que você vai fazer, mas com a consciência. Eu ouço e vou colocar em prática. Eu ouço e vou obedecer. As tempestades fazem parte da história dos países, mas nós estaremos firmes para vencê-las se fizermos o nosso papel como igreja, colaborando com a construção de uma nação firmada sobre a rocha de um cristianismo fiel, que ouve e pratica a palavra de Deus. Não é um sermão parcial, não é um sermão tendencioso, é um sermão para a membresia da igreja, dizendo que nós precisamos buscar de Deus a orientação. Nós queremos que a nação seja construída, edificada sobre princípios que sejam compatíveis com os princípios do nosso rei. Nós servimos aos governantes humanos,
mas o nosso compromisso maior é com o nosso governante celestial. E nós temos orado para que esta nação seja uma nação convertida a Cristo Jesus. Não é partido A ou B, não é candidato A ou B. É a orientação para que você seja fiel aos princípios do teu rei e faça valer esses princípios hoje, para que essa nação esteja nas mãos do Senhor, seja governada não por homens, mas pelo Senhor, através de vidas comprometidas com Ele. Olhe pelos candidatos que são evangélicos. Olhe por aqueles que se apresentam, sabe, como pessoas irmãs na fé. Mas vai estudar suas vidas. Vai ver o comportamento como cidadão. Alguns são novos e estão entrando agora. Outros já estão aí há mais tempo. Para esses que estão há mais tempo, você vai estudar. Veja o que já foi oferecido. Veja as pautas que já foram defendidas. Veja os argumentos que são muitas vezes expostos através da manifestação quando estão nas tribunas. Para os novos que estão chegando, procure saber de onde vem, qual é a intenção. Eu disse que hoje de manhã que ia pegar o pessoal da mídia, acabei me esquecendo, mas você é inteligente, você vai pesquisar. Então não acredite em propagandas. Não se deixe levar por discursos. Vá para a raiz, para o cerne. O Senhor Jesus está dizendo, olha, aquele que ouve e não pratica, vai construir de uma forma fragilizada e vai experimentar o desgosto de ver a destruição diante da tempestade. Mas aquele que ouve e pratica, está levando, sabe, o seu comportamento, o seu testemunho, para um lado de compromisso daquele que realmente quer forjar uma nação que tem a influência de uma igreja comprometida com o cristianismo de Cristo Jesus. Se um tópico, se 2 tópicos, 3 tópicos estiverem desalinhados com os princípios do meu rei, eu não posso me curvar diante da influência humana, mas eu vou ficar com o meu rei. Alguns têm orado e nós estamos estudando e vendo alguns movimentos, e em volta de nós vamos vendo há governos que perseguem o evangelho, há governos que matam cristãos, há alguns países agora que não pode ser usado nem a Bíblia, de nenhuma forma, tudo é procurado e é censurado se vem da Bíblia. É preciso ter a autorização para postar um versículo. O presbítero Ângelo falou ainda agora, já no início do culto. Nós temos essa liberdade. Você pode chegar no Instagram agora e colocar um versículo ali. Em alguns lugares, os nossos irmãos não podem fazer isto. Eu preciso entender que a palavra de Deus deve ser defendida pelo povo de Deus. E se eu sou o povo de Deus, eu posso até morrer, mas o meu compromisso é com a palavra de Deus. Irmãos, como é que um cidadão pode se comportar hoje? Como é que uma cidadã pode se comportar hoje? Totalmente compromissado, como cidadão dos céus. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus. A nossa bandeira é a bandeira levantada pelo Evangelho. O Senhor Jesus a levantou no dia do seu sacrifício. E não é mérito humano. Este brasão leva o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o conhecimento que nós temos é através da sua palavra. Que o povo de Deus honre ao Senhor. Que tenha discernimento para entender esta palavra, esse desafio desta noite. Que durante a semana realmente estude os princípios do reino. Faça contraste com os princípios humanos. E aí então tome a sua decisão de uma forma segura, com a sua consciência de quem fez realmente aquilo que agrada o seu Senhor. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. O pessoal vai me ajudar, que eu quero cantar esse cântico depois, esse hino de adoração ao nosso Deus. Diante desse Senhor, todos os reinos se prostrarão, todas as nações se prostrarão, todos os homens e mulheres de todas as épocas se dobrarão diante do Senhor, confessando que Ele é Deus. Alguns, no entanto, irão para a perdição, outros irão para a salvação.
porque o Senhor Jesus foi exaltado pelo Pai, e o seu nome está acima de todos os nomes. E naquele dia em que ele voltar, não volta mais como um menino da manjedoura, não volta mais como crucificado, ele volta agora como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para tomar para si a sua igreja em comunhão eternal. Abaixe sua cabeça, vamos orar. E este hino tem que ser cantado de pé, depois você fica em pé para cantar esse hino conosco. Deus amado, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo aplique, Senhor, a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração. Queremos fazer, Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Queremos servir ao Senhor. A nossa prioridade é ser o Senhor. Por isso, dá-nos discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um de nós não ouça a voz humana, mas busque a orientação do Senhor. Ó Deus, nós queremos construir sobre a rocha. A nossa rocha é o Teu Filho, é o nosso Salvador. Ó Deus, que o Espírito Santo aplique na nossa mente, no nosso coração, os Teus ensinos e nos dê a ousadia de vivermos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa escola, segundo esses princípios, testemunhando assim que as nossas vidas foram transformadas e são usadas para alcançar outras vidas. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.